Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos na 8ª aula sobre produção científica. Já falamos sobre processo de avaliação de artigos científicos, indicadores de qualidade, a construção de um texto, estrutura de um texto, sobre periódicos. Hoje nós vamos falar de um tema que poucos falam: má conduta na produção científica. Mas Anderson, o que é má conduta? Aguenta aí. Aliás, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para o seu grupo de pesquisa, porque nós queremos entregar informação e conhecimento para todos. E olha, de forma gratuita. É um prazer poder estar aqui. É a minha formação. Fiz essa formação em editoração científica a partir da minha tese de doutorado, da minha pesquisa no doutorado, e é um prazer poder falar sobre isso, levar informação, conhecimento. Produção científica envolve muitas coisas, muitas, e se tornam até infinitas. Hoje nós temos aí ciência aberta, acesso aberto, publicação contínua, indexadores, métricas, índice H, o que é o H5, o que é o H10. Nós, editores de periódicos científicos, temos que ter isso na ponta da língua, assim. Claro que não dá para trazer todas as informações. O processo de produção científica requer aprimoramentos constantes, leituras, pesquisas. A editora Ibero-Americana atualmente está numa fase em que nós temos 5 pesquisas em andamento sobre gestão de periódicos, sobre indexadores, sobre APCs, sobre periódicos da área da saúde e sobre a formação de profissionais para a área da editoração científica. Essa pesquisa já teve sob o comando do professor Matheus Ganico, do Kevin, hoje está sob o comando da professora Maria Fernanda, do professor Flávio, sobre o meu direcionamento, sim, e toda uma equipe por trás desses bastidores. A editora Ibero-Americana faz e produz pesquisa, faz gestão de pesquisa, gestão de periódicos, gestão de artigos, justamente para levar até você várias soluções. Então hoje vamos focar em má conduta. O que é má conduta? Aqui eu abro um leque enorme. Má conduta acontece muito no Brasil e principalmente da área de humanas. Submeter o mesmo artigo em vários periódicos. Saiba que quando você submete um artigo a um periódico, você já não pode mais submeter a ele a outro. Se você não obteve uma resposta no tempo hábil de 90 dias, 120 dias, 180 dias, você tem que pedir para os gestores, o editor-chefe do periódico, arquivar a sua submissão para que você possa submeter ao outro periódico. E se por um acaso for descoberto que o teu artigo que você submeteu foi publicado, mas ainda está em processo de avaliação no outro periódico, pode ser emitida uma carta de retratação e verificar quais são as políticas editoriais daquele periódico sobre retratação. A questão de similaridades. A similaridade é algo parecido, similar do que já foi publicado. A partir de uma investigação, isso tem que ser documentado, isso tem que ser investigado, são relatórios em cima de relatórios, para definir se o artigo possui plágio ou autoplágio. Se possuir, isso é documentado perante ao conselho científico do periódico, é comunicado aos autores, também é feita uma retratação. A manipulação de dados e resultados acontece muito. Nós já temos, por exemplo, em 2023, nunca aconteceu tanto na história da produção científica a grande quantidade de retratações por causa de manipulação de dados e resultados. Então isso tem que tomar cuidado. Mas isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode ser com o seu colega. Isso nós temos que tomar muito cuidado mesmo, saber o que nós estamos fazendo, porque essa construção, o que é a produção científica? Quando eu penso em produção científica, eu penso em construção do conhecimento e esse conhecimento vai ser utilizado por outros. Então, imagine alguém replicando o teu estudo, a tua metodologia, o teu método, o percurso metodológico, citando o teu artigo. O processo de retratação, ele é um processo que requer investigação. Já participei de
2 processos de investigação sobre essa questão da produção científica. A minha primeira experiência foi como perito civil e criminal de uma tese de doutorado com uma dissertação de mestrado. Nós fomos contratados pelo Poder Judiciário, pelos advogados, para elaborar um relatório para definir se aquela tese de dissertação possuíam similaridades ou se era plágio ou autoplágio. Foi uma investigação de meses, foi emitido um relatório e a responsabilidade foi da instituição. Nós responsabilizamos a instituição por não utilizar os programas de avaliação de similaridades. Mas houve todo um processo para alcançar nisso. Nós tivemos que montar, analisar e-mails, diálogos. E o segundo processo foi de um artigo. E esse artigo, a partir de uma denúncia anônima, ficamos quase 120 dias em análise, em pesquisa, em investigação. Então, o processo de retratação, ele prejudica os autores. E todo periódico, todo editor científico está passível de passar por isso. Ele pode ter que enfrentar essa situação. Então, você que é editor de periódicos, você está preparado para isso? Você que é autor, você compreende tudo que pode acontecer quando há um tipo de má conduta na submissão? Avançar nesse aspecto na produção científica brasileira é levar o nosso país a ranqueamentos, a reconhecimento, conhecimento do que nós fazemos. É qualificar o nosso trabalho de pesquisador, de professor, é levar o nosso país para o mundo a partir da nossa produção científica. Entender que cada produção científica requer um olhar criterioso, um cuidado, justamente pensando no autor ou nos autores. A retratação pode possuir alguns tipos de punições, por exemplo, tarja no nome dos autores, a tarja preta, carta de retratação, perda de financiamentos e direitos de pesquisa. Já aconteceu muito, o ano passado teve muito isso, principalmente na área da saúde. E além desses específicos, nós temos aí, para você que entenda e busquem essas leituras, essa pesquisa, os códigos de condutas. Nós temos pela ABEC, a ABEC fez a versão em português do CS, que é um manual de conduta ética. Nós temos aqui no estado de São Paulo, pela FAPESP, que é a agência de fomento, o manual de boas práticas científicas. Nós temos também o COP, que também é um manual de conduta científica. Isso é para autores, editores e periódicos científicos e para as instituições que produzem ciência, pesquisa. Então, avaliar todo esse processo, nós temos que compreender o que é essas boas práticas. São essas boas práticas, inserir os códigos de boa conduta no nosso processo de pesquisa. Feito isso, nós temos aí uma qualificação já do teu texto, da tua pesquisa, da tua produção científica. Fique atento, não brinque na escrita do teu artigo científico. A editora Ibero-Americana possui as soluções específicas para que você possa ter a sua produção científica qualificada. Nós submetemos a sua pesquisa, o seu artigo para vários tipos de periódicos, acompanhamos o processo, temos os pareceres técnicos antes de você submeter o teu artigo científico, fazemos gestão de periódicos científicos, mentorias acadêmicas, tudo isso para promover a melhor solução para você. Conte com a editora Ibero-Americana. Espero que a aula de hoje sobre más práticas e boas práticas você tenha aí tido alguns insights e comece a praticar, se você já não praticava. Se você já pratica, melhore mais ainda e interaja com os manuais. E cada periódico tem a sua conduta nas políticas editoriais do periódico e tem que ser transparente, ok? Desejo a você uma boa noite, até a próxima aula. Te aguardo na 9ª aula, hein? Um grande abraço.